Bolívar, quais são os pontos básicos que precisamos considerar para pensar sobre política? Muito bem, isso nos leva a discutir, a examinar a questão da linguagem da política, né? É claro que cada país, cada época, tem uma quantidade imensa de linguagens no plural, né? A linguagem de um partido difere de outro partido. A ideologia tal tem determinados símbolos, determinadas palavras-chave diferentes de outra ideologia. Então, se nós formos atrás de tudo isso, nós não vamos nunca chegar a uma conclusão, porque é um mundo extremamente diferenciado e complexo, tanto no tempo quanto no espaço geográfico de diferentes países. Eu acho que o que é realmente fundamental é nós levarmos em conta os tipos de proposições lógicas, quer dizer, os tipos de afirmações que nós fazemos quando discutimos política. Por exemplo, se eu disser assim, a democracia é o melhor regime que existe, isso é um juízo de valor, não é? Essa proposição é o que em lógica se chama um juízo de valor, é uma proposição normativa, eu estou fazendo uma recomendação. Eu não posso demonstrar que é, porque não é demonstrável. Eu estou dizendo, a minha preferência é essa, a sua pode ser diferente da minha. Portanto, isso não é uma proposição puramente lógica, é uma proposição que implica uma escolha, né, de um valor, de um tipo de sociedade, um tipo de sistema político que eu prefiro a outro que não seja democrático. Primeira coisa, então, entender o que é um juízo de valor. Em segundo lugar, entender que o raciocínio sobre qualquer coisa, qualquer ciência, qualquer assunto que nós formos estudar tentando ser rigoroso, tentando usar as palavras de maneira precisa, envolve certos fundamentos que são puramente lógicos, são como a matemática. Entende? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Existem certas proposições que não precisam de nenhum exemplo, nenhuma evidência externa para serem demonstrados como corretos, né? Vamos dizer, em geometria, no triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? O teorema de Pitágoras. A única coisa que você tem que levar em conta é que o triângulo retângulo tem um ângulo reto. A partir dele você demonstra esta afirmação. Não adianta você pegar um papel, desenhar um triângulo retângulo, ver com uma régua, medir, mede, leva tudo ao quadrado. Não precisa de um exemplo, não se trata de um exemplo. Ou seja, você não precisa de nenhuma evidência externa, você só precisa entender que isso é uma proposição lógica, analítica, ela é contida em si mesma, ela se demonstra por si mesma, né? Então, toda ciência, na sociologia, na antropologia, na física, todo ramo de conhecimento tem essas regras que são lógicas. O que você precisa entender é que você, ao tentar conhecer algum fenômeno, você cria algumas formas lógicas que você vai utilizar de maneira estável, constante, sempre no mesmo sentido, né? Do contrário, você não vai chegar ao seu objetivo. Se eu digo assim, poder significa tal coisa, na ciência política, eu não posso, na página seguinte, dizer que poder é outra coisa, né? Ou seja, eu crio, eu convenciono uma definição, e essa definição, então, é um fato puramente lógico. Eu usei desta maneira. Então é como as proposições da geometria, da matemática, em qualquer outro campo é a mesma coisa. Por último, existem aquelas proposições que aí sim, elas só faz sentido se você recorrer a evidências externas. É o que nós chamamos das proposições empíricas, né? Se eu disser assim, os regimes democráticos são mais duradouros, mais invulneráveis a rupturas, a crises entre países ricos, pobres, médios. Eu só posso responder essa pergunta procurando dados, comparando países. Não adianta nada eu falar no médio. Não sei. Então, eu acho que todo cientista político hoje concordará
que os regimes democráticos são mais estáveis, mais duradouros, em países de renda per capita mais alta, digamos aí de 10 mil dólares para cima, em média, né? Aí é fácil, você compara, você pega a renda de todos os países do mundo, mede quantos anos o regime democrático durou sem sofrer crises, sem ter rupturas constitucionais, você correlaciona as duas coisas e aí você tem uma proposição empírica. É assim que acontece. Então, esse tipo de proposição não vale nada se você não buscar dados. Você precisa de estatística, você precisa de algum tipo de evidência, estatística ou não, do contrário não vale nada. O meu exemplo preferido é o do sistema de governo, né? Você se lembra que em 1993, quando nós fizemos o plebiscito sobre sistemas de governo, houve uma grande discussão no Brasil. Os presidencialistas diziam que os sistemas parlamentaristas eram muito instáveis, os parlamentaristas diziam o contrário, instáveis são os regimes presidenciais. Decorridos, 25 anos, eu acho que não há mais dúvida alguma sobre esse assunto. Está absolutamente demonstrado que os regimes parlamentaristas são mais estáveis em qualquer nível de renda. Quer dizer, tanto entre países pobres quanto entre países ricos, os regimes parlamentaristas são mais estáveis do que os presidencialistas. Essa é uma proposição empírica, verificada na comparação de países e de sistemas de governo. Por que isso acontece? Porque os regimes parlamentaristas são muito mais flexíveis, eles têm muito mais formas de escapulir de crises graves. Os regimes presidencialistas, quando atingidos por uma crise grave, muito frequentemente quebram, levam a rupturas constitucionais e, portanto, duram menos, em média, no tempo. Isso é uma proposição empírica. Então, eu sei que esse assunto é árido, mas eu penso que a pessoa que quer tentar pensar sobre a política, a história, de uma maneira razoavelmente segura, precisa levar em conta esses três tipos de proposição. Há aquelas que apenas expressam preferências, juízo de valor, aquelas que são convenções, né? Convenções que são como as convenções da matemática, e aquelas que são empíricas, que só podem ser consideradas válidas se tiverem evidências materiais, dados, exemplos, estatísticas que as comprovem.